Gente, só tem duas indústrias que chamam os seus clientes de usuários: drogas ilegais e software. Essa frase é do Edward Tufo, estatístico e professor emérito da Universidade de Iowa, e foi citada no documentário que ficou bem famoso ali na pandemia, O Dilema das Redes Sociais, em 2020. No episódio de hoje, na verdade, ele está acontecendo agora, está muito atual, é exatamente essa conversa. A gente vai falar sobre como que a nossa atenção está sendo hackeada e quais as habilidades fundamentais para a gente navegar no mundo cada vez mais dominado pelos algoritmos. Eu sou a Babi Bono, estrategista criativa e jornalista. Sou uma mulher de pele branca, cabelos longos castanhos, uso um óculos de grau, estou com uma blusa branca e não estou só. Quero apresentar para vocês agora, nessa nova temporada do Falando de Propósito, o nosso novo co-host, Júlio Sá. Bem-vindo. Olá, gente. Obrigado, Babi. Gente, eu sou Júlio de Sá, sou ator, apresentador e locutor. E eu sou um homem negro, estou vestindo uma camisa marrom, cabelo trançado, uma calça bege. Estamos aqui com o nosso querido convidado, Gêneson Honorato. E aí, meu amigo? Olha a responsa, hein? Júlio, será que a gente vai chamar de sessão de terapia ou de entrevista? E aí? Se for terapia, vai ser bem legal, porque a gente está precisando de terapia, né? O mundo está precisando de terapia, então acho que vai ser bem bacana. Quem é o Gêneson na fila do divã? Cheio de questões. Eu acho que a gente vive o mundo das questões, né? A gente precisa, eu acho que é sobre isso que a gente vai falar. Bom, pessoal, meu nome é Gêneson Honorato. Minha professora de psicanálise me chamava de proparoxítona, porque eu não era um nome simples e eu gosto, né? Tenho a liberdade poética de falar meu nome como vocês preferirem. Estou vestido com uma blusa marrom, com um colarzinho no pescoço, de óculos de grau, com armação tartaruguinha e com meus dreads grisalhos jogados para o lado. Eu venho pensando muito sobre essas questões, né? Eu acho que a gente tem muito mais questões para resolver, principalmente nesse mundo atual, do que respostas. E por vezes, a gente diz que precisa das respostas, as pessoas querem as respostas. E eu tenho me convencionado a dizer que eu trago as perguntas para que a gente se incomode e, quem sabe, surjam as respostas, né? Então, espero que a gente contribua nesse papo maravilhoso, nessa nova temporada. Bem-vindo, cara. E, assim, a gente quer muito entender... Na verdade, eu vou ser muito sério com você. A gente não contou a Babi, mas isso aqui é uma sessão de terapia. E esse é o divã. Muito bom, muito legal. Você está pronto? Nunca. Mentira, tô sabendo que fez até fila na palestra dele no Senac. Pois é, cara, as pessoas, eu tenho, um dia eu tava lendo uns materiais, nessa coisa de gostar de estudar, eu tenho um apaixonamento pela academia, digo academia, não academia de musculação, mas eu acho que academia intelectual, teórica, as teorias, né? E gosto de mergulhar em muitas delas. Então, acho que a minha formação em psicologia me conduziu muito, e talvez também o signo aquariano, né, talvez, me conduziram para essa coisa das questões, de querer mergulhar, de querer ler, entender, e principalmente as questões que são mais transversais, né? As questões que talvez nos tirem do lugar comum ou de uma normalidade para um lugar, às vezes, pantanoso e complexo, né, de a gente estar. E eu, um belo dia, estava lendo Marshall McLuhan, que era um estudioso da comunicação norte-americano, e ele tinha várias frases sobre comunicação que ficaram famosas, né? Uma que ele disse que a mensagem é o meio, ou seja, a mensagem principal é o meio por onde a mensagem é transmitida. Isso nos anos 60. E eu me deparei com uma frase dele que ele diz que primeiro a gente faz as ferramentas, depois as ferramentas nos fazem. E isso foi muito forte para mim, cara. A gente discute muito a tecnologia em si, mas o que elas estão fazendo com a gente do ponto de vista da construção social, relações, e o que tem que mudar em torno disso? Essa inquietação me levou a essa ideia do hackeamento da atenção. Então, já vamos começar com essa profundidade aí. Vamos mergulhar. Falou que era terapia. Falou que era terapia. Exatamente. Porque quando você fala que a nossa atenção foi hackeada, o que isso impacta assim, no trabalho, no futuro do trabalho, no caso? Boa. Acho que tem dois teóricos, eu sempre vou citar algum teórico, eu tenho esse problema, tá? No final a gente vai botar todas as referências bibliográficas nesse podcast, fiquem tranquilos. Eu fiz um projeto de mestrado, que eu não fui aprovado, e foi a coisa melhor que aconteceu naquele momento. E aí eu fui fazer alguns estudos e eu me deparei com Balibar e Wallenstein, que são dois teóricos filósofos do capitalismo. E eles têm uma teoria, talvez a mais marcante deles, uma das mais marcantes, que eles dizem que a gente vive num sistema mundo.
Ou seja, o mundo que a gente vive, ele é sistematizado de uma maneira. Você pode viver como você quiser, você pode ir para a praia vender por você pode não querer entrar no mercado de trabalho, você pode fazer várias coisas, você vai pagar o preço por isso, né? Ou seja, a gente está muito alicerçado na ideia de capital do ganho, ou seja, o trabalho ele é central. O trabalho, você invariavelmente, eu costumo dizer, né? Se você vai para um lugar, você vai ali para a Avenida Paulista, para citar um lugar movimentado, né? Aqui no Rio, você vai para Presidente Vargas, você encosta no canto e olha tudo que está acontecendo, tudo aquilo tem a ver com trabalho, de alguma forma. As pessoas estão atrás de algo que vai ser a sua subsistência, etc. Nesse sentido, o trabalho ele acaba sendo um formador de subjetividade, né? A gente sonha a partir do trabalho, a gente quer realizar a partir do trabalho, a gente quer realizar tanto materialmente como subjetivamente a partir da ideia do trabalho, ou seja, do reconhecimento, da patente que eu tenho na empresa tal, de algo que eu criei, de algo que eu resolvi dentro desse mundo do trabalho. E, portanto, é central na nossa existência. Então, nesse sentido, a gente está passando por um momento de ruptura muito significativo. Talvez até uma ruptura, como Harari traz ali em Sapiens, né? Que tiveram várias rupturas. De caçadores-coletores, passamos a viver em comunidade, de comunidade foi para manufatura, industrialização. Agora vem as novas tecnologias e eu não tenho a resposta, mas eu entendo, eu sinto, a partir dos estudos e do que tem acontecido, que a gente está passando por mais uma ruptura no mercado de trabalho, onde a juventude não quer trabalhar nesses espaços, a tecnologia vem resolver algumas coisas, mas fica a grande questão no momento, que é qual é o nosso grande propósito, o que é que a gente está construindo, afinal? O mundo, o planeta está morrendo, a gente está adoecendo mentalmente, não estamos bem, estamos cansados, cansadas, sociedade do cansaço, Byung-Chul Han, e o que é isso? Eu trabalho por quê? É claro que 75% da população brasileira, não tem um número exato, mas por aí trabalha para subsistir, né? Que é ganhar um salário mínimo, pagar, né? A Emicida fala, né? Eu sei que cansa, quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança, né? Então, esse momento de revolução do trabalho, mais uma vez, espero, né? Nossas utopias e crenças otimistas, que a gente possa também fazer uma virada ou uma readaptação da maneira como essa renda é distribuída. Não vejo a luz no fim do túnel, mas gostaria que ela esteja vindo na próxima curva ali. Né? Ô, Jânison, falando dessas revoluções no trabalho, você fez algumas na sua carreira, né, no seu trabalho, e que hoje você, inclusive, faz pontes para as empresas e as pessoas que querem fazer essas revoluções também. Então, você é um cara que junta muito conhecimento de pessoas com o conhecimento da tecnologia. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua jornada de formação, até para inspirar a galera de que tem um lugar possível quando a gente está falando de tecnologia, que é também um pouco mais humano, né? Pô, legal você lembrar essa coisa. Como vocês falaram que era sessão de terapia, hein? Tá vendo? Vocês não estavam Você achou que ia brincando. passar batido? Porque realmente na minha jornada eu fui reconfigurando à medida que as coisas aconteciam, né? E até de maneira pelo menos não consciente, assim, né? Tem um fragmento que eu nunca mais encontrei, uma apostila, a gente imprimia as apostilas, viu, galera jovem? A gente fazia apostilas, imprimia para poder estudar na faculdade. Meu Deus, né? do céu. E aí eu lembro que eu li um fragmento que eu até marquei, nunca mais encontrei isso, até perguntei a minha professora de psicologia organizacional, ela falou, é sério? Eu falei, cara, será que eu tô viajando? Mas é uma boa viagem, que um autor diz assim, peço licença a Freud, que diz que a sexualidade, e depois Fanon vem dizer também que a pessoa negra, né, a pele negra, é formadora de subjetividade em uma sociedade racista. Mas ele falou, me atrevo a dizer também que o trabalho tem um papel fundamental e central, como eu comentei antes. Né? E eu fui sobrevivendo ao longo da minha jornada, e eu percebo várias mudanças, talvez não intencionais, mas de sobrevivência, que hoje me deram ferramentas e uma maneira de pensar muito significativa. Por quais áreas assim você passou? RH? Eu passei por eu passei por faxineiro, guardador de carro na rua, guia turístico mirim, já fui chapeiro numa lanchonete, já vendi na loja do shopping, já fui professor do Senac, né? Foi rápido, mas eu fui professor no Senac ali em Salvador, no prédio que eu acho mais lindo do Brasil, aquele prédio vermelho com as varandas suspensas. Né? Pesquisem. Você foi professor nos cursos do Senac? Lá no Senac Salvador, ele tem essa expertise em formação de chefe de cozinha. E aí eu dava uma aula sobre esse relacionamento comercial, né? A premissa era que os chefes, como tem, por exemplo, o Alan, um grande abraço, que até hoje me chama de professor, maior responsa. O Alan é chefe, hoje tem 2 restaurantes em Salvador.
E ele Ou fala- seja, Gênesis deu essa honra de fazer parte dando aula nos cursos, né, que são fantásticos do Senac. Ressaltar isso. Sim, Então você sim. Grande responsa, né? é uma Grande responsabilidade bacana, porque Bacana. o nível do Senac, ó, É alto. pros professores É é alto. elevadíssimo. Então, ó, É. mais uma confirmação que a gente tá com o convidado certo aqui, né? E eu fui fazendo tudo isso, cara. E ao passo que era pra sobreviver, ao mesmo tempo, eu tava felizão, cara, vou dar aula, eu gosto dessa coisa. E aí eu participei do programa de trainee de uma multinacional, e aí mais uma vez, não por um trabalho, mas por uma existência e subsistência, eu mudei para ser trainee dessa multinacional, caí numa gigante, né? Não foi fácil, várias questões, mas depois que eu acho que eu me tornei negro e que eu me assumi mais como Gênesis honorado, deixei o cabelo crescer e essa coisa veio de dentro para fora, e aquela coisa lá de Kemet, né, de conheça-te a ti mesmo. Eu passei a faculdade inteira ouvindo isso e pergunto, por que isso? Eu não entendi o que era isso. Conheça-te a ti mesmo. Ah, um filósofo maluco falou isso lá. Mas tem muito a ver, né, cara? Quando você nasce de dentro para fora, uma outra gestação de ser, né? E você sai com muita força e com muita potência, né? E eu, quando pedi demissão dessa multinacional, fui ganhar bem menos para aprender outras coisas. E eu fui fazendo mudanças até o ano passado, resolvi sair das empresas e empreender. Isso me deu uma noção, assim, de olhar para o trabalho na perspectiva da pessoa que começa num trabalho de faxineiro e chega num lugar dito, entre aspas, de sucesso, né? Escrever para revistas, tá no podcast do Senac, Gênesis, eu conhecer acho Babi Bono e essas coisas que a gente, né? Isso é sucesso, gente. Eu acho super Honra nossa. importante isso que vocês estão falando, porque a gente está vivendo um momento, né, de questionamento até sobre a educação, sobre as pessoas continuarem se especializando, continuarem estudando, principalmente quando a gente está falando da base da pirâmide desse país. Sim. E também de uma geração Z que precisa começar a enxergar, se manter atualizado, qualificado, né, para construir carreiras de sucesso, exatamente como você tem, por exemplo, né? Você falou muitas coisas que você já fez na vida. E nesse momento, assim, né, que a gente está vivendo essa nova era do trabalho, essa economia da atenção, que as pessoas não têm mais uma atenção nas coisas, né? Essa infoxicação de informação. Como é que a gente vai juntando esses pontos para pensar nessas habilidades que a gente precisa ter para olhar para esse futuro desse trabalho agora com todas essas tecnologias, assim? Pô, muito bom, né? Eu abri falando lá do... Primeiro a gente faz as ferramentas, depois as ferramentas nos fazem. Eu acho que a construção que a ferramenta está fazendo de nós tem um nível de complexidade que talvez a gente não entenda nem agora, né? Eu estava uma vez num papo com o Zoeni Ventura e ele tem um livro que é o livro O Nome de um Ano. Se alguém puder me soprar aí, é o nome de um ano, 1900 e alguma coisa. E eu estava conversando com... E aí, várias pessoas fazendo perguntas. Foi quando eu comecei como trainee, foi nessa empresa. E eu estava inquieto, assim, porque eu que sempre gostei de refletir sobre a sociedade, sobre o que está rolando. Por exemplo, hoje de manhã eu estava no aeroporto de Congonhas, né? E eu fui para o fim do aeroporto na perspectiva de que eu pudesse ver 1968. Então ele tem um livro chamado 1968 e que ele escreve e volta para pensar aquele ano. E eu fiz a pergunta a ele assim, ô Zueni, você acha que é possível elocubrar sobre o momento que você está, estando nesse momento? Ou seja, é possível que eu pegue o ano de 2024 até aqui, terminamos a metade do ano, e eu consiga olhar para essa metade do ano e conseguir identificar gatilhos e conexões que formatem esse ano? Ou eu só consigo contar esse ano daqui a 2 anos? Tu estava preparado? Eu já tô sentindo que eu... Aumenta o ar-condicionado. Olha... Não, mas... e aí, eu penso sobre esse momento assim, né? Eu vou vendo muito depois ali do lançamento do iPhone pra cá, 2007, eu acho, né? E eu já voltei várias vezes naquela apresentação, porque eu gosto muito de ver as palavras que foram ditas, né? E principalmente uma fala que tem muito no Vale do Silício, que é muito comum, que é vamos mudar o mundo, vamos conectar o mundo inteiro, é tudo isso que é do mundo. E talvez a gente esteja percebendo que esse afã de mudar o mundo dessa perspectiva não é uma mudança que talvez a mudança realmente que a gente que a gente necessita do ponto de vista como pessoa, sociedade, né? Então, aproveitando esse teu gancho, vou falar sobre isso, sobre smartphone. Vou trazer aqui um dado aqui, pegar aqui na minha cola, que o psicólogo Cristiano Nabuco afirmou que o smartphone é uma máquina de caça-níquel, para uma reportagem no G1. Ele também fala que o celular é o novo cigarro. A gente está muito viciado nisso. O que você acha, se a gente está usando essa ferramenta da forma certa? Qual é o desafio para isso pro futuro? Total, a gente está completamente viciado, né? Tem a frase que eu falo muito que é que o celular é uma arma de desatenção em massa, né? Ou seja, a gente não está prestando atenção no que a gente está prestando atenção.
E isso é sobre tempo de vida, né? Não é sobre só o uso, é sobre o tempo passar. Eu estava ontem numa palestra em São Paulo, na plateia tinha mais ou menos umas 4.000 pessoas. E eu perguntei, quem acha que o ano está passando rápido? 80% da plateia levantou a mão. Aí eu falei, tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que não está passando rápido. O dia tem a mesma hora, a semana as mesmas semanas, o mês a mesma semana, mesmos dias, tudo igual. Nós que não estamos prestando atenção, essa é a má notícia. A gente não está prestando atenção na gente. Você foi no médico, o médico te deu aquela receita e falou, faça os seus exames. A receita vai vencer, porque a gente estalou o dedo, você não foi fazer o exame, ô, meu médico, venceu, você tem como mandar outra aí com a data atual. A doença piorou. A doença piorou e a gente não prestou atenção. Né? Uma vez eu vi você falando que a nossa atenção está em 27 segundos. Atenção, tem estudos diferentes. Aliás, tem um estudo da Microsoft de 2015, que é bem emblemático, ele fala que a gente tem menos atenção que um peixinho dourado. Que o peixinho dourado consegue se concentrar em média 9 segundos e o ser humano 8 segundos. Mas a pesquisa de 2015 arremata dizendo, mas pelo menos seremos multitarefa. E em 2024, a gente já percebeu, quase 10 anos depois, que isso não era bom. Ser multitarefa. Que algum momento ia dar ruim, em algum né? momento ia dar ruim. Entendeu? Porque, assim, se a gente está pagando, né, para usar... Se a gente não está pagando para usar essas plataformas todas, entre aspas, mas a gente está entregando nossos dados, entregando nosso tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje em dia, em troca dessa conveniência de parecer que está tudo ali nas nossas mãos o tempo todo. É fácil, né? é rápido. Essa vida do algoritmo. É. A gente está virando produto da gente mesmo e dessas plataformas, e como é que a gente pode ficar mais atento em relação ao uso da tecnologia em tudo que a gente faz, desde o nosso trabalho, nossa vida, educação? Boa, total. Tem uma frase já batida, mas que a gente precisa reforçar, né? Que é aquela, você falou dos usuários, são dois mercados, o mercado ilícito de drogas e de uso das redes. Já tem gente processando as Big Techs nos Estados Unidos por vício. E quando a gente vai falar de neurociência, a gente olha para o cérebro, quanto mais a gente conhece ele, e aliás, né, eu que estudei também no curso de psicologia, programação neurolinguística, não é à toa que é programação neurolinguística. E aí eu dou um exemplo assim que muita gente conhece, né? Que é, você acha que Xuxa ser loira, Eliana ser loira, Angélica ser loira é uma coincidência? Eu dou esse exemplo para dizer assim, há uma programação neurolinguística em torno do que é belo, do que é bonito, do que não é bonito, do que é referência, do que não é referência. Da mesma maneira, na psicologia também tem uma teoria chamada behaviorista, né? Teoria do comportamento, e que alguns autores, né? B.F. Skinner e outros... também expoentes, mostram que a gente pode ser treinado, né? Tinha ali a famosa caixa de Skinner, que o ratinho aperta o botãozinho e a gente vai sendo treinado. E a gente, no afã de achar que nós somos superiores, que nós somos animais, somos também. E as Big Techs e os cientistas que preparam as redes, preparam para que a gente fique viciado. Caça-níquel é isso. A ideia de você scrollar é a mesma ideia de você puxar a alavanca do caça-níquel, né? Plim, plim, isso vicia. Essa ideia da notificação, a ideia de você estar sempre recebendo algo rápido. Plim, plim, por isso é infinito. Sim. Porque se parar, você vai embora. Eles até tentaram em algum momento falar, você já viu tudo. Uma curiosidade, vocês sabem quantos metros a gente está rolando de timeline por dia? Chuta. Eu não consigo dado imaginar. do Instagram. Antigo até um pouquinho. Belo Acho dado, que hein? da Você pandemia colocou no pra desafio cá. do metro, né? Chuta aí, quantos metros por dia Por a gente dia? tá rolando de timeline? 1000 Ó, metros. nossa equipe já está chutando aqui. 90 metros por dia. 90 É metros. tipo uma estátua da liberdade. Isso pensando que o telefone Isso- tem uns 7 centímetros, isso mais ou deve- menos. Então Isso a gente está rolando por dia, né? Então, assim, a gente está competindo com a atenção e está passando tudo pro lado. Aham. E eu queria falar, também vou pegar minha colinha aqui, Júlio, depois Fica à vontade. jogo para você. Mas a gente está falando, fala-se muito dessa palavrinha dopamina hoje em Aham. dia, né? E só para fazer o nosso glossário aqui, que de vez em quando a gente traz no podcast, a dopamina ela é um neurotransmissor do cérebro, né? Ela não é exatamente o hormônio do prazer, como as pessoas costumam falar por aí, mas, na verdade, as características dela estão ligadas a nos dar motivação, um estímulo reforçador, né? Tem uma atuação destacada que traz pra gente essa sensação de recompensa, fica ali jogando isso no nosso cérebro. Então, quando essa dopamina ela é liberada, a gente vai para níveis muito altos de respostas, assim, de prazer, de recompensa, de euforia, que era exatamente Sim. o que você estava falando. Mas o nosso organismo, num hábito normal, né, de equilíbrio, ele baixa isso depois. Mas com as redes sociais, a gente não está conseguindo ter esses respiros, né? Então,
depois dessas experiências prazerosas, a gente sempre tinha uma descida dessa dopamina. E ela voltava pro lugarzinho dela. Só como curiosidade pra gente fechar aqui, né? Alguns exemplos de substâncias que fazem disparar essa dopamina na gente. Chocolate, 55%. Sexo, mais de 100%. Nicotina, mais de 150%. Cocaína, mais de 225%. E anfetaminas, mais de 1000%. E eu pergunto, a gente está super viciado em passar todo mundo pro lado, enrolar as timelines eternamente, né? Tem aí todos esses apps que estão acontecendo. A gente já passa 2/3 da nossa vida acordado usando o celular. O que vocês acham? O que você vê? Doideira, né? Eu pergunto para vocês dois, porque o Júlio também é um creator, é um influenciador, Sim. trabalha Boa com as pergunta. redes sociais, se descobriu numa nova profissão que usa a tecnologia também. Como que vocês veem a gente vivendo de uma forma mais saudável dentro desse ambiente de tantos estímulos? E aí? Ao divã, ao aí? divã, ao divã. Então, E a aí? Babi trouxe aqui pesado, né? Olha, mas eu vou deixar você responder isso. Porém, eu vou só colocar aqui um recorte que eu sou uma pessoa que eu comecei a me tornar depois de muita terapia. Aliás, gente, façam terapia. Tem Faz curso, terapia, hein, gente? faz Psicologia, terapia. pedagogia. E depois de muita terapia, eu aprendi a começar a ignorar os números para eu não surtar. Aham. Então, ignorar os números foi uma estratégia que eu criei até hoje, funciona super bem, porque senão... Número, você fala as Você métricas consegue da sua As rede. ignorar? então. Júlio, Hoje em dia eu você consigo, consegue? mas no começo aquilo ali fazia muita dúvida do meu potencial, da minha capacidade. Se uma coisa flopava, outra não, eu surtava. Aham. E aí depois quando eu comecei a entender essas redes sociais como uma empresa, e que muitas das vezes essa empresa quer que o seu conteúdo flop pra você investir nela, Sim. aí eu comecei a... Mas depois de muita terapia, tá? Sim. Muitas né, seus parceiros assim conversando comigo, assim, eu falando muito, chorando. Aí, pô. Sim, sim. Mas essa resposta aqui é sua, eu só que fiz um recorte aqui só pra... Pô, mas você vê, né? O desgaste é muito significativo, né? O desgaste é significativo. E quando a gente passa em algum momento que a gente não alimenta a nossa rede, parece que tá faltando alguma coisa, né? E olha a tecnologia fazendo com a gente. Essa coisa da dopamina, ela tem um problema importante que é, se você tá viciado, obviamente você quer mais a droga, né? E quando tenho conversado com pessoas que falam, cara, eu tô na praia ou na frente de uma cachoeira, num lugar lindo, aí resolvi deixar o celular lá na pousada, sei lá onde, e dá 20 minutos eu tô ansiosa, porque eu não tô olhando pro celular, não tô conseguindo aproveitar a cachoeira, parece que algo tá faltando. Ou seja, baixa o nível de dopamina, o vício do prazer, é quase né, de fato você tá com abstinência, né? Uhum. E de fato tem essa dicotomia hoje a respeito de essa ambivalência, né? Paradoxal, que ao mesmo tempo que eu penso que as redes estão infotoxicando, como você trouxe, eu também estou produzindo conteúdo para essas redes que vão ser consumidas por pessoas que vão ficar nessas redes. Então é meio que um ciclo vicioso, né? Se eu acho que não é legal, por que eu continuo alimentando e fazendo com que as pessoas fiquem ali, né? É claro que também tem uma outra coisa a se pensar, que se você não está naquele território, é como se você não estivesse em lugar nenhum. Então, se eu quero influenciar também, faço uso dessas ferramentas para influenciar as pessoas a tomarem consciência do uso dessas redes, né? Parece que a gente hoje vive uma coisa do estar e existir. Você pode ter contas em várias redes sociais. Eu às vezes falo isso até para as marcas, para os clientes, né? Você vai lá, abre um YouTube, abre um TikTok, abre um... Mas você existir é, de fato, você ter uma vida ali, você ter uma produção Exatamente. ali, você ter um conteúdo ali. E a gente foi levando isso para as nossas marcas pessoais, né? Para nossa vida pessoal. Sim. Pô, mas você quer saber qual é uma coisa louca, essa coisa de vida pessoal? É o seguinte, eu fui fazer uma fala no Wired Festival, e aí eu fiquei pensando naquela coisa da síndrome do impostor, né? É claro que sempre que eu vou fazer uma coisa, eu boto minha régua lá em Marte, né? Tipo, cara... Wired, eu admiro tanto, os caras sempre tem uma coisa lá, o que é que eu vou levar? E aí, nessa discussão, eu levei junto com a Angélica Mário da Forbes, a gente teve a ideia de falar sobre ego digital. E aí a gente sentou para discutir, e aí uma coisa que me ocorreu na discussão é a seguinte, todo ser que nasce, isso já está além até do ser humano, né? Porque tem pet que tem redes. Todo ser que nasce, ele ganha compulsoriamente, ou seja... parece não haver escolha de que naturalmente você ganha um terreno digital. Ou seja, mesmo que você não faça suas redes, seus perfis nesses espaços, alguém em algum momento vai falar, você está no Instagram, você está no LinkedIn, você está no... Como aquele território, você não tem... Ou a LinkedIn. demanda social, né?
Pra você acessar, talvez, alguma plataforma, alguma coisa necessária que você tenha ali. Exatamente. A Gente, pessoa quer te conhecer, vai para Me essas lembraram redes, né? uma coisa muito boa. Eu não vou lembrar o dado exato agora, depois a gente coloca na legenda, mas Paula Martini, que trabalha com letramento digital. Grande Paula Martini. Já esteve aqui com a gente também no Falando de Propósito e fala muito sobre esse lugar da internet das pessoas. Internet. Uma criança hoje, o pai já tira, pai, a mãe, enfim, já tiraram até os 3 aninhos dela de idade mais de 3.000 fotos dela. Olha que doido. Então parece que não é muito uma escolha, né? Então, sabe uma coisa louca? Eu, pela conjuntura, minha conjuntura familiar, de uma certa forma, me ocorreu de eu não ter foto pequeno. Eu não tenho fotos minhas de quando eu era pequeno. São muito raras, eu apareço quase nada e eu não consigo. Aí eu vejo, às vezes, Dia das Crianças, as pessoas postam aquela fotinha, por mais que esteja bem marcadinha, mas tem uma foto, eu não tenho. E hoje eu fico vendo que nossa vida, no final do dia, talvez aquele Black Mirror vai se concretizar, porque você vai pegar toda a sua Vai criar com história, inteligência artificial. vai pegar todo o pô. seu rolo de câmera, joga num lugar lá que vai fazer e você vai existir dentro daquele rolo. É muito conteúdo, é muito vídeo de crianças, pais criam perfis. E eu tenho dito, daqui a uns 20 anos é capaz de que essas crianças olhem e falem, cara, eu te autorizei você me colocar na internet? Eu acho Vocês que vai usavam chegar. o celular assim, dessa forma? É sério? Você levava pro quarto? Jura, era assim? Aquele susto que a gente toma, né? Tipo, a banheira do Gugu, de tarde. Não era possível que Era a gente pra fazia. vocês, A gente isso foi passava criado 3 horas da passando por tarde. isso. Nesse lugar, eu acho que Nessa essa época direção... podia ter uma arrastar pro lado, mas não Isso tinha. podia... entendeu? Bizarro, Entendeu? exatamente. E eu tenho a impressão de que no futuro a juventude vai olhar e vai falar isso. Acaba, vocês usavam isso, assim, mas usavam mesmo, assim, sair usando, né? Inclusive, falando de trabalho... Drogas pesadas. Drogas pesadas e, assim, liberado para geral, qualquer idade. Na França, inclusive, voltando um pouco para trabalho, né? Na França eles criaram uma lei chamada droit à la déconnexion, que é o direito de se desconectar. E isso virou uma lei trabalhista, para evitar de que depois de determinado momento as pessoas mandem mensagens de trabalho. Então, cara, esse momento é o meu direito de desconectar. Se você violar, você está violando algo gravíssimo. Ou seja, você não está me deixando me afastar da minha tela. E eu tenho brincado que nós somos os pets das telas. Defina. Assim, a gente acha que o celular é nosso, mas na verdade a gente que é do celular, né? O celular que manda na gente. Nós somos o pet dos algoritmos. E tem uma coisa, por exemplo, dentro disso, que é o seguinte: você vai tomar muita decisão, já dizem que muitas das nossas decisões não são tomadas mais por nós, são tomadas por um algoritmo. Onde eu vou, como eu vou, quando eu vou, porque eu vi isso em algum lugar que o algoritmo mostrou para mim, né? E a gente está sendo dominado por essas telas, né? Então, qual o produto disso? Você acha, então, que o algoritmo tá matando a nossa criatividade? Pô, total. Eu acho. Nem Eu acha, acho. então, tem certeza Eu da forma acho. que você respondeu, você não acha? É porque eu tenho pensado sobre isso. Eu no início do ChatGPT, eu comecei a usar para algumas coisas. E eu comecei a ficar, né, me desconfigurar enquanto sujeito. No sentido assim, poxa, isso aqui foi escrito por inteligência artificial. Não sou eu, cara. Eu comecei a usar e falar, cara, devolva a minha voz, sabe? Eu que vou falar, eu que vou fazer. É claro que quando a gente fala das tecnologias que vão ajudar em muitas coisas, mas a minha provocação é que a gente se apaixona muito rapidamente, né, pelas tecnologias e não pensa muito, talvez. Aquele comercial agora de uma empresa que faz celulares, vocês são milionários, tem que pagar pra gente falar de vocês. Fizeram um comercial esmagando vários instrumentos musicais, piano, e depois disse que tudo isso ia caber dentro de um único aparelho, que gerou uma certa repercussão. Que era uma conversa sobre cultura, né? Para mim, isso é mais uma sugestão. Aí vem o pessoal do Silicon Valley, que faz imersão no Silicon Valley, e fala, não, mas o que está dizendo é que tem várias ferramentas. Ok, então vai ferramentas ali que você vai editar um vídeo, fazer um filme rápido. Tem coisa que você pode ser criativo também ali, porque a criatividade é uma faculdade humana. Então, qualquer ferramenta que o ser humano pega, seja um tablet ou seja um pregador de roupa, certo? Você vai poder criar algo com aquilo. Agora, papo de futuro. Quais são as profissões que você enxerga para lidar com esse novo mundo aí? Boa Nossa, pergunta. né? Porque vocês já falaram. Eu tava até anotando aqui, a gente já fez pedagogia, direito, Então, psicologia. faz uma listinha aí das profissões que você enxerga, assim, pra gente conseguir lidar com esse novo cenário, com essa nova transformação, né? Para mim, uma das principais, assim, começando pelas que eu penso ainda de maneira muito rudimentar, né? Não vou falar nada assim delineado e talvez
mas algo muito que se tornará cada vez mais importante. Vai ser a pessoa capaz de... Como é que eu diria isso? Hoje, quando a gente quer fazer uma desintoxicação, quando a gente quer fazer algumas coisas relacionadas à nossa autopercepção, nossa saúde mental principalmente, a gente frequenta um lugar específico, vai meditar, vai fazer tudo isso. Isso já existe, isso já nós temos. Eu tenho considerado essas práticas e essas profissões que elas vão se encaminhar para o centro do que é mais importante. No sentido assim, a dificuldade, o grande desafio vai ser a gente se reconectar com nós. Ou seja, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, cara. E a dopamina baixa, a gente fica ansioso, aí volta para o celular. A dopamina baixa, vai para o celular. Não sei se acontece com vocês, mas eu, quando eu estou um pouco mais ansioso, ou por uma entrega, ou por um grupo de entregas, por exemplo, falando aqui, eu viajei, né, essa semana agora, viajei segunda-feira, fui para um estado, fui para São Paulo, depois peguei um voo, fui para o Espírito Santo, depois peguei outro voo, fui para São Paulo, fiz um evento em São Paulo, agora peguei um voo, cheguei aqui hoje de manhã e tal. Antes disso tudo, eu me canso menos na viagem do que na maneira como eu estou pensando o que vai acontecer em tudo isso. Mais as redes, mais essa coisa de repostar, de dizer que eu estou indo, dizer que eu estou voltando, dizer que esse outro job que, né, que nós usuários, né, como a Babi introduziu, temos. Eu olho o meu tempo de tela, porque eu olho isso com frequência ali no celular, gente, mostra, você vai lá nas configurações, em algum lugar no Android, no iPhone, você vai ver que tem o seu tempo de tela. Eu percebo que quando eu estou mais ansioso, meu tempo de tela aumenta. Eu falo, caramba, né? E eu tô tentando planilhar isso para depois gerar uns gráficos assim mesmo, ser o meu próprio experimento. Aliás, eu ia falar... você está usando o hackeamento da atenção para construir questões da sua carreira e desenvolvimento profissional, né? Essa é a dica. Eu já tô ansioso por esses dados já. Fica a dica. Mas isso é legal, pô, ao passo que estamos hackeados, né? A Fernanda Bruno e a Ana Bentes, que são duas pesquisadoras doutoras, né? Elas eram da Escola de Comunicação do FRJ, agora uma está num lugar, uma continua, a outra saiu, a Ana. Elas têm um artigo que se chama Economia Psíquica dos Algoritmos. Inclusive a Paula Martins, também estava conversando com ela outro dia, ela falou que leu também esse artigo. E que dizem que nós somos laboratório das Big Techs. Ou seja, eu crio um produto para testar o comportamento das pessoas com relação a esses produtos. Ou seja, a busca por dados antes eram dados demográficos, onde você mora, qual idade você tem, se tem filho, não tem filho, qual região, nananana. Esses dados saem de demográficos para dados psicográficos. Temos aqui uma pessoa do branding e da communication que sabe o que a gente está falando. Babi é perfeita para falar sobre isso. Fala um pouco sobre isso. Como é que você usa os dados psicográficos para... Meu Deus do céu, gente. Bom, dados. Não, todas as decisões são baseadas nisso, né? Empresas, organizações, pessoas, indivíduos, creators. Só que, lembrando do que o Júlio falou, né? Da gente ficar refém do algoritmo, e essa é uma conversa que eu tenho visto em alguns eventos internacionais, palestras. Tá rolando agora também algumas palestras que falaram sobre isso em Cannes. A cultura vai salvar a gente do algoritmo. Porque se a gente não prestar atenção, a gente realmente fica dentro das nossas bolhas. Então, o que fazia com que uma casa fosse diferente da outra? Uma estética, um tijolo, né? um azulejo, um tipo de decoração, a moda. Era exatamente você criar a partir de uma inspiração sua só não, a partir do repertório que você tem cultural e histórico. Só que hoje a gente está salvando tudo nos boards, nos Pinterest da vida, nas pastas. Mas você não acha que a gente está digitalizando a cultura, não? Porque a gente fica vendo o que está em comum o tempo todo. Sim. E quando vai vir o novo? Então a gente precisa fazer um exercício de sair do algoritmo e frequentar lugares que não frequentamos, e estarmos com pessoas para fora da nossa bolha, assistir coisas que a gente não está acostumado a assistir. Mas eu tenho uma questão, Babi, em cima disso, que eu tá me inquietando aqui, que é o seguinte. Medo. Tem cerveja, gente? Eu tô um chazinho aqui, mas eu acho que no próximo... Não, é o seguinte, a gente está encapsulando a cultura, né? Digitalizando a cultura. Sim. Ou seja, pegando esse território digital que é compulsório do humano e dando para a cultura. Eu estou dizendo nós, não estou dizendo os fazedores de cultura. Ou seja, você vai num lugar assistir uma coisa, você está assistindo pela tela de alguém que está filmando, no afã de que, cara, eu preciso levar isso para dentro da minha bolha digital para poder compartilhar com os meus avatares amigos. E eu tenho dito que nós já estamos no metaverso. E em algum momento agora em 2018, 17, 18, a gente está falando de metaverso, 20, 21.
Da pandemia pra cá, eu não sei mais o tempo. É, o eu só tempo conheço o ano que eu A tô. gente vai ter que fazer um outro episódio, tempo quântico, outras coisas, trazer Exatamente. disciplinas de química Exatamente. e outras disciplinas. Mas eu tava vendo ali que, e pensando sobre isso recente, que a gente já tá no metaverso, pô. A gente tá vivendo dentro do metaverso. Sem precisar aquele óculos bizarro, descobrindo que, opa, não preciso nem fazer um óculos, só eu deixar a pessoa ali grudada, a economia da atenção, como a gente tá falando, Alexander Simon, e eu não preciso criar um óculos para você entrar no metaverso, só você desbloquear o celular e... Beijo. Boa viagem! Definitivamente. É. Desculpa, Júlia. A gente não vai andar pra trás, né? Mas pergunta É. aí que eu quero que você saiba. Quero que eu foi mal. Não, eu tô curioso brisando. pra saber uma coisa, Babi. Que a gente tá aqui falando sobre, né, o mundo aí online, mas eu quero saber uma coisa. O que você está fazendo no mundo offline? Boa pergunta. Essa é a pergunta boa. O que você Acho faz? que vale até uma camiseta essa pergunta. O que você está fazendo no mundo offline? Deixa as pessoas pensarem, o que é que eu estou fazendo no mundo offline? Não sei. O que o Gênesis tá Onde é o fazendo mundo offline? no mundo offline? Será que tá no... Existe Se eu botar mundo no Waze, offline? eu encontro... Waze, onde é o mundo offline? Cara, eu tenho feito uma coisa assim muito, muito intencional, mesmo como eu falei agora do aeroporto, né? Eu tenho feito um trabalho de observar as pessoas na rua, observar as coisas que acontecem. Eu ando na rua, eu ando pelo mundo, diz meus amigos, cadê? É tipo isso. Mas eu ando pela rua vendo, né, o que está acontecendo com as plantas, o vento nas árvores, os pássaros. Vocês sabiam, gente, que nas cidades tem pássaros que vivem nas cidades? Descubra hoje. E, cara, isso é muito legal porque você começa a ver coisas acontecendo, árvore balançando, o carro que passa, as pessoas conversando nas esquinas. E a gente não tá vendo isso. Outro dia eu tava voltando do metrô e coisas que a gente pede pelo aplicativo, eu tenho feito... Quando eu posso comprar, eu vou lá pessoalmente andando comprar. No sentido de andar na cidade, de olhar com as pessoas, de falar com as pessoas dos comércios, aquelas pessoas que você acaba conhecendo ali na rua, da banca de revista, do boteco da esquina, né? Cumprimentar alguém. Vocês sabiam, gente, que é possível cumprimentar alguém pessoalmente, assim? Você chegar e falar, pô, e Não aí, só dar cara? like. Não só dar like, é possível fazer isso. E eu tenho feito muito isso. Isso foi uma dica, eu estava conversando com uma amiga, ele falou assim, cara, agora eu tô começando a catalogar os pássaros das cidades e tal. E outro dia eu tava voltando, assim, viajando, olhando, tinha uma amendoeira assim, olhando, e os pássaros cantando, e uau, e eu ouvindo aquilo, sabe? Na perspectiva de que, uau, eu tô ouvindo isso, eu tô vivo. E aí eu olhei, ela falou, a Renata, ela ficou me chamando, Gênesis. Aí ela, você tá de fone? Eu falei, não, cara, tô te chamando, a terceira vez que eu te chamo, você tá viajando. Eu falei, pois é, agora eu tô nessa lance de ver o mundo, entendeu? E você tá fazendo o quê? E você? O que é que você tá fazendo no metaverso? Não, no offline. No No offline. Eu, assim, quase toda a galera que me conhece sabe quanto que eu sou apaixonado por esporte, então no offline eu tô sempre correndo. E agora eu comecei a praticar o lance de continuar minhas corridas, né, sem telefone, sem nada. Maravilha. Que é um Sem lance medir, muito... sem de gerar eu dados, sentir, sem o algoritmo. muito de eu sentir, sabe, a experiência de estar ali correndo. Então, no offline eu tô nessa pegada agora, assim. Sim, Correndo sempre que possível sem usar tecnologia. isso é lindo, né? Mas você não vai passar batida não, Ai, bebê. meu E Deus. você? Quem é O que você eu tô fazendo fora do... offline? Eu tô na onda do Júlio. Eu me encontrei com o mar. Eu tenho que lindo, remado. Olha que frase, eu me encontrei com o mar, tá, me gente? encontrei com o mar. Salva isso aí, hein, gente. Salva Salva, esse recorte salva aí. esse lindo. recorte. Demorou, viu? Porque do Engenho Novo até... É uma viagem, né? 38 anos pra eu me encontrar com o É uma mar viagem, de manhã. é uma viagem. Tô vivendo essa vida de Helena aí, me encontrei com o mar. Merecida, tá? Merecido, Merece. merecido. Tenho remado, é um tempo que eu também tô sem nenhum tipo de tecnologia. Maravilha. E é onde a cabeça fica mais criativa, onde eu vou Sim. pensando em todas as coisas. Saiu uma matéria de uma menina, não sei se era doutorado, mestrado, desculpa te chamar de menina, assim, não lembrar seu nome agora, mas ela tá falando numa pesquisa fez uma pesquisa dizendo que a gente tá perdendo a capacidade de se deslumbrar, né? Isso é fundamental no ser humano, né? Você parar num lugar. E no museu, eu fui no museu em São Paulo, na Bienal de Arte, e fui eu, mais 2 pessoas. E uma dessas pessoas entrou na frente, e daqui a pouco estava voltando, falou, não, já vi tudo, estou saindo. A gente já viu tudo? Eu já vi tudo. Não viu nada, no sentido assim, a gente tem dificuldade do off, né? E a gente está perdendo essa capacidade de se deslumbrar, chegar na frente de uma arte que a gente não entende, e essa é a beleza. Não entendo o que será que essa pessoa quis fazer? O que será que ela quis dizer? Ô, Babi, Ai, ai. esse divã A aqui gente tá muito precisava interessante, de mas... umas 3 horas, né? muito interessante, mas Tá aquele acabando momento que já? a sessão Apitaram sessão aqui, tá ó, encerrando. apitaram aqui no nosso ouvido. A sessão de terapia se infelizmente. encerrando. Dizem que tem um negócio de corte lacaniano, né? Que você tem que voltar Corte pra casa lacaniano. e pensar. Aquela coisa. Vamos ficar com isso hoje. Por hoje é só, pessoal. Bom, a gente fica com
num tweet aí, já que a gente está falando de redes sociais e tecnologia, como é que trabalhar com tecnologia e pessoas mudou a vida do Jhenison? Tornou o Jhenison mais consciente de si e consciente do mundo. Consciente ao entorno, né? Capacidade de experimentar o offline sem medo, né? Sem medo. E para você, futuro da educação, para quem quer trabalhar com comportamento humano, Promissor. Promissor, importante, relevante e central nos próximos anos, assim. Central. Podemos encerrar por aqui, Júlio Sá? Podemos, né, Guilherme? Júlio de Sá, sua mãe dele vai Esperança brigar aqui, comigo. né? Um tom de esperança. Poxa, gente, é sério Jogamos isso? lá pra cima, gente. Desculpem. Esse final aqui, ó, foi um nossos abraço ouvintes. aqui, ó. Vamos ficar com isso hoje, porque essa mensagem é de esperança. O mundo não vai andar para trás, Mensagem né? de A tecnologia esperança. não vai mudar. Mensagem O que a de gente tem que esperança. fazer é se capacitar, se especializar, Aham. treinar nossas habilidades individuais, comportamentais, técnicas. Exato, exato. Pra Ter lidar esperança, com isso. gente. Esperança. Esperança. Esperançar. Isso. Muito obrigado, Jhenison, por Obrigada, estar aqui. Eu que agradeço a Jhenison. vocês por esse papo. Obrigado pelo Fantástico, convite. Fantástico. Bom, esse foi mais um episódio do Falando de Propósito. Mais do que promover a educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes transformações e oportunidades. Como a gente não quer deixar ninguém de fora dessa, nos juntamos a quem também está nessa jornada pela inovação, pela inclusão social, para amplificar a nossa voz. Até a próxima. Compartilhe, curta, manda para quem você quiser. Joga aí no metaverso. E vamos deixar as referências todas bibliográficas, né? É isso. E vamos Um nessa. abraço.